Olá, estamos de volta com o Inteiro Teor, a revista eletrônica que traz as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Justiça Federal mantém eficácia de regulamento da Anatel, que amplia direitos dos consumidores de telefonia, internet e TV por assinatura. E uma reflexão sobre a eutanásia, o direito de morrer com dignidade. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Justiça Federal mantém eficácia de regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que amplia direitos dos consumidores de telefonia, internet e TV por assinatura. Com isto, as regras definidas pela agência devem ser respeitadas pelas empresas e clientes podem exigir o previsto no documento. A resolução da Anatel número 632 de março de 2014 aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, conhecido como RGC. O documento contém uma série de regras mais rígidas que ampliam os direitos dos consumidores de telefonia fixa e celular, banda larga e TV por assinatura. De acordo com a Superintendente de Relações com Consumidores da Agência Nacional de Telecomunicações, a medida era realmente necessária. Essa resolução ela tem dois grandes objetivos: aumentar a transparência do serviço para o consumidor, para que ele saiba devidamente e corretamente o que contratou, quanto vai pagar por aquele serviço. E, além de aumentar a transparência, aumentar a autonomia do consumidor para resolver problemas ou mesmo acessar outros serviços na operadora. Para elaborar o regulamento, a Anatel considerou os principais problemas enfrentados pelo consumidor e registrados na agência. Para se ter uma ideia, só em 2013 foram mais de 3 milhões de reclamações contra operadoras de serviços de telecomunicações, a maioria relacionada à cobrança. Em segundo lugar, na lista de queixas, está a qualidade do serviço, com 26%. Em seguida, vem a dificuldade para cancelar o serviço e a quarta maior reclamação diz respeito ao atendimento no call center. Paulo César entra nessa estatística como consumidor insatisfeito. Ele contratou o serviço de TV por assinatura de uma empresa e teve problemas com a qualidade do sinal, atendimento no call center e cobrança indevida. Eu entrei em contato com a empresa informando que eu tinha mudado de endereço e eles não vieram fazer a instalação na minha residência. Aí eu entrei em contato por várias vezes com a central de atendimento, só que chamada caía, eles não me atendiam com qualidade. Foram 3 meses que eu aguardei para fazer a mudança e eles não entraram em contato e não vieram à minha residência. Eles enviaram faturas como se eu estivesse fazendo a utilização do serviço, sendo que o aparelho estava desligado. Como consumidor, o estudante conta que se sentiu lesado e foi por isso que ele procurou a Anatel em busca de uma solução. Só quando a agência entrou na história, a empresa retirou a cobrança. Para ele, as operadoras deveriam se adaptar rapidamente às regras estabelecidas no RGC. Eu creio que deveria ter mais respeito pela questão da prestação de serviço mesmo. A empresa ela tem que se colocar no papel, tem que fazer o papel que ela se propõe, né? Se ela te oferece num comercial um produto de qualidade, ela tem que ter o serviço adequado para poder te atender. O regulamento prevê, entre outros itens, que as empresas ofereçam o cancelamento automático e implantem o chamado callback, por exemplo. Isso significa que, se a ligação cair, a operadora é obrigada a retornar para o cliente. Em outro artigo, há previsão de que os consumidores, ao quitar eventuais débitos, não podem ser cobrados pelo restabelecimento do serviço. Há ainda outras inovações no documento, mas, de acordo com este advogado, nem tudo vem sendo cumprido pelas empresas. Nesses casos, ele orienta o consumidor, primeiramente, a procurar o PROCON ou a Anatel para denunciar. Existem muitas operadoras, que eu já tive ciência, que não estão cumprindo com algumas exigências. Então, por exemplo, eu sou um cliente antigo e existe um pacote
que vai dar um telefone ou vai dar algum bônus para quem é cliente novo. Na nova regulamentação, a gente sabe que eles não podem mais distinguir o cliente novo do antigo. Então, se um cliente novo tem um direito, tem um certo bônus, um cliente antigo também tem esse direito. A maioria das empresas operadoras de telefonia não estão cumprindo. Então, como é que o consumidor pode fazer valer? Entra na justiça. O advogado acrescenta ainda que o Código de Defesa do Consumidor já garante diversos direitos, mas o documento da Anatel acrescentou pontos importantes na área de telecomunicações. No CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele fazia um paralelo. Então, por exemplo, eu tenho a prestação de serviço. Se a prestação de serviço não é feita de maneira correta, ou então o próprio ressarcimento de uma cobrança. Então, eram várias questões que eram respaldadas pelo Código de Defesa do Consumidor, mas de uma maneira genérica. Com o regulamento, ele foi específico em relação à telefonia, à TV por assinatura e internet. Então, ele deixou bem claro sobre assuntos específicos. Então, fica mais fácil. Muitos consumidores consideram o novo regulamento uma conquista, mas a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, Telcomp, questionou o documento na Justiça. Pediu a suspensão da eficácia de certos artigos por entender que eles são inválidos ou ferem a lei. A Telcomp solicitou também a suspensão do início do prazo de vigência do documento até que a agência apresente a avaliação de impacto regulatório. A Anatel contestou os argumentos. Nós estamos muito tranquilos primeiro, o regulamento está completamente adequado à lei, ele avança em medidas importantes de proteção do direito do consumidor e nós temos absoluta tranquilidade de defender a legalidade do regulamento e, mais que isso, a necessidade desse regulamento para a proteção dos consumidores. Quanto à questão da análise de impacto regulatório, é um argumento bastante técnico. Nós não precisávamos seguir a metodologia, o que não significa que não haja estudos muito bem embasados de qual é a motivação do regulamento e que pontos eram necessários de avançar na proteção dos consumidores. A 21ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal deu razão à Anatel e decidiu manter a eficácia do regulamento da agência. Por meio de nota, a Telcomp informou que há obrigações previstas no documento que violam direitos ou não atendem interesses dos consumidores, criam despesas desproporcionais aos benefícios, estipulam prazos de implantação que não podem ser cumpridos e estão em desacordo com a legislação. A Telcomp, Associação Brasileira de Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, recorreu da decisão. Justiça em Números, uma radiografia do Judiciário Brasileiro. Já voltamos. O relatório Justiça em Números 2014 é divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça e dados mostram que a Justiça Federal da Primeira Região julgou mais de 500 mil de processos no ano passado. No Judiciário Brasileiro, há mais de 95 milhões de processos em tramitação. E só na Justiça Federal da Primeira Região são cerca de 2.500.000 processos. A quantidade de ações que chega ao Poder Judiciário é significativa. Mas a boa notícia é que no caso da Justiça Federal da Primeira Região, no ano passado, o número de julgamentos aumentou 4,6% se comparado a 2012. Isso significa que apenas em 2013, mais de 500 mil de processos tiveram uma solução. Os dados foram apresentados no relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. Quero destacar aqui com relação a um dos principais indicadores, que é o IPCJus, a Justiça Federal da Primeira Região estão com índices bons. O tribunal, no segundo grau, é o melhor tribunal nesse índice e temos seções judiciárias, como a seção judiciária do Maranhão, que atingiu 100%. Então, é um motivo de satisfação. Esse indicador relaciona números de servidores, orçamento e julgamento de processo. Então, ele é um mix que sai esse número positivo para a Primeira Região. Os dados apontam ainda que houve redução no estoque processual. A Justiça Federal julgou um número maior de processos do que o total protocolado em 2013.
O Índice de Atendimento de Demanda, IAD, que revela a relação entre a quantidade de processos baixados por novos casos, foi de 112%. A Justiça Federal também mostrou um dado de destaque na pesquisa. Gastou menos do que arrecadou em decorrência de decisões judiciais. No total, os 5 tribunais regionais federais somaram aproximadamente 7,8 bilhões de reais em despesas, enquanto a arrecadação chegou a 15,7 bilhões. Nesta edição do Justiça em Números, o relatório foi feito de forma mais analítica e aperfeiçoada. Levou em consideração, inclusive, as peculiaridades da Justiça Federal. Nessa edição de 2014, que tem os dados de 2013, o CNJ reconheceu finalmente as peculiaridades da Justiça Federal. Nós temos realidades muito distintas entre os tribunais regionais federais. Em todas as dimensões que eles pesquisaram, a social, a econômica, a demográfica e a urbana. Os números também revelam que a carga de trabalho dos magistrados aumentou em relação a 2012. Cada um julgou 3.372 processos. O conselheiro Flávio Cirângelo foi quem apresentou os dados da Justiça Federal durante a divulgação do relatório Justiça em Números na sede do TST em Brasília. A Justiça Federal brasileira ela é composta, distribuída em 5 regiões e inúmeras seções judiciárias, geralmente observando a capital de cada estado. Ela tem um movimento processual enorme, muito grande. Entre outras coisas porque ela tem a competência de fazer a execução, a cobrança dos impostos da União. E isso transforma a Justiça Federal num organismo que tem que enfrentar uma demanda de trabalho muito grande. Acho que esses 3 pontos, entre outros, são importantes trabalhar. O primeiro é aumentar o percentual de processos eletrônicos, isso está sendo feito. O segundo, provimento de cargos de magistrados de primeiro grau, que envolve realização de concursos e estímulos para tornar a carreira da magistratura federal mais atrativa. E, em terceiro, mas não necessariamente nessa ordem, trabalhar esse subdimensionamento do tribunal, seja ampliando o número de desembargadores federais, seja dividindo o TRF da primeira região em outros tribunais regionais federais. O relatório mostrou ainda que a primeira região aumentou o investimento na área de tecnologia da informação em quase 10%. Isso ocorreu justamente por causa da implantação de sistemas que ajudarão a melhorar ainda mais a prestação jurisdicional. A primeira região vem dando seu maior esforço, vem procurando de todas as maneiras. A administração atual, por determinação do presidente Cândido Ribeiro, vai dar todas as condições necessárias para que possamos estar cumprindo todas as metas traçadas. Depois do intervalo, uma reflexão sobre o direito à morte com dignidade. Já voltamos. E o nosso entrevistado de hoje é o desembargador federal Ney Belo. Bem-vindo ao Inteiro Teor, doutor. Muito obrigado pelo convite. E além de desembargador, o doutor Ney Belo é professor de mestrado na Universidade Federal do Maranhão e no Instituto de Direito Público. E atualmente ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa que trata das repercussões jurídicas da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia. Vamos começar falando dessa diferença entre as três, né? Começamos pela eutanásia, que é a mais conhecida do público. Na verdade, o projeto surgiu para discutir questões que estão no dia a dia, principalmente dos médicos e de vários colegas magistrados, de vários processos, e que diz respeito à possibilidade de definir a hora da própria morte ou de estar em uma cirurgia ou em um tratamento em uma unidade de terapia intensiva e poder ter a sua vida prorrogada por diversas situações médicas ou diversos procedimentos. E também a possibilidade de que eu, paciente, tenha o direito a ter a minha vida terminada ou começada ou continuada de acordo com os eventos naturais e não com a intervenção humana. A eutanásia, que é o primeiro dos movimentos que estudamos nesse projeto, diz com o direito de morrer, diz com a possibilidade do cidadão escolher, em defesa da sua própria dignidade, se a sua vida chegará ao fim ou não.
Isto é uma possibilidade que alguns países admitem, alguns mundos jurídicos o definem, e na sociedade brasileira, no modelo brasileiro, isto não é possível. Nos Estados Unidos, 5 estados permitem a prática da eutanásia. Em diversos países europeus, ou alguns países europeus também, o Canadá também, isto é juridicamente possível. A discussão, ela perpassa diversos caminhos. Ela passa pela discussão da dignidade da pessoa humana, da possibilidade de eu viver dignamente, poder escolher o momento em que eu não quero mais viver, e passa pela possibilidade do mundo jurídico não poder ratificar ou não poder legitimar o tolimento da vida humana. Esta discussão e as repercussões jurídicas desse ato de definir a própria morte é uma parte, é um terço desse projeto que está sendo discutido no IDP, no Instituto de Direito Público aqui em Brasília, em parte com os mestrandos da Universidade Federal do Maranhão, e diz exatamente com isto, com esta possibilidade de término da própria vida ser juridicizada, ou a impossibilidade disso, ou a ilegitimidade disso. Agora, hoje no Brasil, doutor Ney Bello, se a pessoa decide pela morte e um médico praticar a eutanásia, ele pode ser preso com penas de 4 a 16 anos. No Brasil, o que existe, o que a legislação prevê? Uma das repercussões jurídicas claras é que a eutanásia, no modelo brasileiro, é homicídio. A eutanásia, ela pode e deve, de acordo com a aplicação da nossa legislação, resultar no processamento e na punição por homicídio, seja privilegiado ou homicídio simples, mas esta é a repercussão criminal, além das repercussões óbvias na esfera civil. A distanásia, que é o oposto disto, é a possibilidade de o sistema da ciência, toda a evolução do tratamento médico, poder distender, poder esticar, digamos assim, leigamente, a vida do paciente, utilizando-se diversos procedimentos médicos, utilizando-se diversos instrumentais à disposição. Esse prolongamento da vida, essa prorrogação da vida humana, a partir de aparelhos e da utilização de procedimentos, até quando é dever, obrigação e exigência da sociedade civil ao médico que se o faça. Ou existe um limite para essa obstinação terapêutica, que é o termo que se usa em alguns países. É aquela pessoa que fica em coma por muitos anos e é mantida dessa forma. É um dos casos. Até quando, a discussão básica é até quando é obrigação do médico, no exercício do seu mistério, manter a vida daquele paciente. Quando é o caso de parar, de desistir e deixar a natureza seguir seu próprio curso. E o que nos interessa sobremaneira nesse projeto? Qual é a consequência jurídica para o médico se ele age num sentido ou no outro? Quando ele se obriga a fazer com que o próprio tratamento se prolongue com o tempo e o cidadão e o paciente e a pessoa esteja sobrevivendo apenas em função de todo o instrumental médico, ou quando seria o caso de deixar a vida seguir seu próprio curso, que é o caso da ortotanásia, que é o terceiro conceito que o projeto utiliza, que é a discussão exata de que há um ponto em que a natureza deve seguir seu rumo, aquilo que no senso comum nós chamamos de desligar os aparelhos e deixar que a natureza siga seu próprio rumo, sem que haja atuação que desborde para uma eutanásia e sem que haja obstinação terapêutica ou distanásia, que é esse prolongamento. Quando a ortotanásia é um ato legítimo, é um ato juridicamente aceitável, e quando essa ortotanásia se converte, na verdade, em uma eutanásia por omissão, ou um matar alguém por não facere, por não fazer nada, e quais são os limites da atuação do médico dentro desse contexto. Quando ele deve ser um obstinado terapeuticamente, quando ele deve tentar até o último minuto e tudo aquilo que lhe for possível para manter a vida do paciente, ou quando ele deve deixar a vida seguir seu fluxo, que é o caso da ortotanásia. E qual a importância para o judiciário e para a sociedade como um todo, né, uma discussão dessa natureza? A quantidade de processos existentes no judiciário hoje, em que se discute tanto o pagamento por planos de saúde de determinados tratamentos alternativos ou tratamentos que a parte entende que são necessários para salvar a vida do seu familiar, e também uma outra grande parcela da discussão que se trava é de que maneira eu protejo a dignidade da pessoa humana, deixando com que ela opte
por ser tratado até as últimas consequências, ou por deixar a natureza seguir, ou para interromper a sua própria vida, quando essa dignidade é agredida ou não. Existem diversos processos que perpassam isso, e há uma questão econômica para toda a estrutura do sistema de saúde pública que precisa ser observada. E o senhor acredita que o direito brasileiro chegará a um ponto de permitir a existência de um direito de morrer, ou seja, a consistente regulamentação da eutanásia? Eu acho que isso tem um condicionante cultural muito grande. Eu penso que é mais fácil para outras culturas, que não a nossa cultura latina sul-americana, considerar a possibilidade das pessoas juridicamente escolherem a data, o momento e a maneira da própria morte. Isso talvez seja mais palatável, mais aceito em outras culturas que não a nossa. Não temos, nisso não vai nenhuma carga religiosa, não é uma questão, eu não penso esse problema, e acho que não deve ser pensado sobre a lógica religiosa, mas sim sobre a lógica humanista. E mesmo sobre a lógica humanista, eu não saberia dizer se chegaremos um dia à juridização da morte, considerando o direito de morrer. Mas, de toda sorte, a discussão ela está extremamente aberta, na medida em que diversas vozes vêm discutindo a liberdade ou o direito que as pessoas têm de exercer a sua própria dignidade, escolhendo a maneira, o momento e a forma através da qual a sua vida deve caminhar ou chegar ao fim. Agora, voltando à questão da distanásia, ou a obstinação terapêutica, também como é chamada, de que forma ela agride algum fundamento, algum direito fundamental, ou traz ônus para a sociedade civil? A discussão é basicamente a seguinte: eu posso não querer ser mantido sob aparelhos o restante da minha vida, 4, 5, 6, 10 anos. Eu posso não querer terminar a minha vida de uma forma vegetativa. Eu posso não desejar uma obstinação dos médicos sobre a minha patologia e exercido sobre o meu corpo. Até que ponto a dignidade, o direito da autodecisão, o direito que as pessoas têm de livremente escolherem as suas consequências para os seus próprios atos e efetivamente as suas ações, ele é protegido, ele é agredido quando o sistema de saúde resolve que aquele tratamento deve se prolongar com o tempo. Isto é uma questão em aberto, uma questão que merece ser discutida, e um dos sentidos do projeto é esse. Por outro lado, todo o sistema público de saúde que drena diversos recursos a situações em fases terminais, ou a situações em que nem a ciência ou a ciência já negou a possibilidade de cura, ou a ciência ainda não chegou nesta possibilidade, diversos recursos são drenados nesse sentido e, obviamente, saem de outros lugares. Não saberia dizer, e nem tenho uma opinião formada sobre o fato de que a hemodiálise, a partir dos 65 anos, não deva acontecer, porque esses recursos devam ser destinados a resolver outros problemas das crianças. Talvez isso seja uma medida um tanto quanto draconiana, drástica em demasia, mas o que perpassa essa discussão é: se não há dinheiro, se não há recursos públicos que possam resolver e atuar no sistema de saúde com extrema amplitude para cobrir todos os gastos, algumas escolhas devem ser feitas. A gente sabe que na prática essas escolhas já são feitas nos hospitais públicos, por exemplo. Quem tem dinheiro para ter um bom tratamento pode prolongar a sua vida, quem não tem, infelizmente, às vezes disputa uma vaga na UTI. Então, realmente é uma discussão muito importante. Fica meio naquela questão da escolha de Sofia, quem o médico escolhe para viver, e daí mais pela questão econômica. Também tem esse aspecto. O que é preciso tomar muito cuidado é não discutir a questão da distanásia e da ortotanásia exclusivamente sob a lógica econômica, porque ressalta o seguinte questionamento: então por que eu vou utilizar um recurso público para pagar, por exemplo, uma propaganda estatal e não utilizar esses valores que, em última análise, são os mesmos, para prolongar a vida de quem tem 60 anos e que poderá, ainda que por obstinação terapêutica, viver até 70. Então a discussão não pode ser exclusivamente econômica, porque isso nos levaria à constatação, que não é boa, de que é possível utilizar dinheiro em outras coisas que não na saúde pública para salvar a vida de 10, 12, 20, 30 pessoas. E essa discussão me parece, então, que não deve ser travada exclusivamente nesse ponto.
ela deve ser percebida a partir da lógica do exercício da dignidade da pessoa humana e em que momento a dignidade estará sendo preservada. Na obstinação terapêutica, na interrupção voluntária da vida, no deixar a natureza fluir e seguir o seu curso e que a morte venha quando efetivamente advier, como eu estarei tendo a minha dignidade efetivamente preservada. Certo, uma discussão muito importante e atual pelo número de ações que tramitam na Justiça Federal envolvendo esse tema. Sim, sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação no Inteiro Teor, trazendo este assunto tão importante. Eu conversei com o desembargador federal Ney Belo. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal, trf1.jus.br. Até um próximo encontro.